O assunto desse final de semana foi uma treta entre Felipe Neto e Machado de Assis. Eu vou explicar para vocês o que aconteceu, né? Eu quase vim gravar um vídeo aqui ontem no domingo, porque é tão raro acontecer uma treta literária, é tão raro ter um assunto literário que esteja mobilizando as pessoas, que eu achei que deveria interromper minha folga e vir aqui, mas não vim, descansei, e daí vou comentar hoje esse assunto. Porque o que aconteceu foi o seguinte: o Felipe Neto comentou a seguinte coisa aqui, publicou o seguinte tweet. Ele diz o seguinte: forçar adolescentes a lerem romantismo e realismo brasileiro é um desserviço das escolas para a literatura. Álvares de Azevedo e Machado de Assis não são para adolescentes, e forçar isso gera jovens que acham literatura um saco. O fato de você ser ou ter sido um adolescente fora da curva que ama romantismo e realismo brasileiro não significa nada perto do mar de jovens odiando livros por aí. E um dos motivos é justamente a forma como a maioria das escolas aplica a literatura como matéria. Ah, mas mano, larga o umbiguismo e vai ler os replies do meu post. E vai ver quantas pessoas são negativamente impactadas pela forma como a literatura é dada nas escolas. Dá entre aspas aqui, né, ele citando alguém comentando: tem que ser difícil mesmo, não tem que passar a mão na cabeça do aluno, eles que lutem. Show, amigão, deu super certo essa estratégia aí nos últimos 100 anos, beleza. E esse tweet, obviamente, gerou uma repercussão enorme, ainda mais falando do Enem, né? Tem uma situação no Enem agora catastrófica também, assim como muitas coisas nesse governo, um monte de jovens que não foi fazer a prova do Enem porque estão em isolamento, porque não queriam se expor, e daí entra essa questão literária, né? Se aprender Machado de Assis. E ele cita Álvares de Azevedo aqui, mas acho que ele deve estar falando do Aloysio Azevedo, não sei, porque o Aloysio Azevedo que é o autor do Curtiço, então não sei se ele está se referindo de fato ao Álvares, mas tudo bem. E ele fala que forçar isso no adolescente na escola é desmotivar, é desestimular a leitura entre os jovens. Primeira coisa, vamos deixar bem claro aqui, fazer um disclaimer enorme aqui, porque, assim, gente, o Machado de Assis, ele é um autor extraordinário. Ele é um dos maiores autores da humanidade. Se ele não fosse brasileiro, se o Machado de Assis fosse um autor inglês, um autor americano, um autor alemão, um autor francês, ele certamente seria estudado em universidades do mundo inteiro por alunos estrangeiros, porque ele é um dos grandes autores. Ele seria tipo um Dostoiévski da vida, ele é como um Victor Hugo, ele é um grande autor mesmo, assim, ele é um autor fora da curva, não apenas em comparação a autores brasileiros, mas também em relação a autores estrangeiros. Ele é um autor sensacional, ele é um autor realmente que aos poucos tem sido descoberto fora do Brasil. Eu vi anos atrás, acho que foi uns 3 anos atrás, um pouquinho mais talvez, quando eu fui para Londres e numa livraria importante em Londres, a vitrine cheia de livros do Machado de Assis, em inglês. Então, aos poucos, o mundo começou a descobrir certos autores brasileiros, como Clarice Lispector, isso graças ao Benjamin Moser, que é um autor americano que publicou uma biografia sobre a Clarice Lispector em inglês e contribuiu para as traduções, né? Ajudou a divulgar traduções da Lispector em inglês. Então, o Brasil tem grandes autores, e um deles é o Machado de Assis. Tem grandes autores que o mundo não conhece. Tem a barreira linguística, certamente, né? O português não é uma língua que se fale em muitos países aí que sejam realmente importantes em termos culturais, né? Em termos de impacto cultural em outros países, como é os Estados Unidos. A indústria do cinema norte-americana dita para o mundo inteiro certas tendências literárias ou cinematográficas ou artísticas. Então, você tem alguns países que são potências culturais. A França já teve esse momento, né? Durante o começo do século XX, ou século XIX, a Alemanha também, então tem vários países que tiveram essa hegemonia cultural ou esse poderio cultural de ditar as normas pelo mundo. O Brasil nunca foi isso, o Portugal um pouquinho, mas geralmente o Brasil reproduz tendências de outros países, que é o caso do próprio Machado de Assis. Machado de Assis ele estava reproduzindo o realismo que ele lia em autores como Dickens, em autores mesmo portugueses também, então o Machado de Assis ele era um reflexo de sua época e dos autores que ele lia. Nesse sentido, ele é um enorme autor, é um autor gigantesco. Por outro lado, porém, eu concordo com o Felipe Neto. Eu acho que a escola, o modelo educacional, e não apenas no Brasil, que também não vou fazer assim, o Brasil faz isso. O modelo educacional, ele desestimula
o aprendizado espontâneo dos alunos, né? E aqui eu falo sobre a educação mesmo, né? O formato de educação, o modo como é ensinado, e eu vejo isso com meu filho também, né? O meu filho, por exemplo, pra você ter uma ideia, ele era alguém que adorava matemática. Ele com 5 anos fazia contas com múltiplos números, fazia raiz quadrada, sabe? Sabia tabuada. Quando ele entrou na escola, com os coleguinhas da mesma faixa etária dele, teve um dia que ele fazia de cabeça essas contas, né? Teve um dia que ele voltou de casa fazendo conta de um dígito, 5 mais 5, fazendo com as mãos as contas. Eu falava, Felipe, por que você está contando com as mãos? Você sabe fazer essa conta de cabeça? E ele havia retrocedido, porque na escola eles tinham outro padrão e eles nivelam por baixo. Então assim, eles vão nivelar pelos alunos que sabem menos. Alguém que tem um pouquinho mais avançado algum nível de alguma coisa, qualquer assunto que seja inglês, seja português, seja, sabe, história, qualquer outra coisa, nivela por baixo. Então, nesse sentido, eu sou o tipo que, claro, não sei nem como implementaria isso, não sei nem como se faria isso na realidade, né? Mas eu defenderia algum tipo de modelo individualizado de aprendizado, né? Ou pelo menos mais personalizado, porque as pessoas são diferentes. Você não pode querer que a escola exija as mesmas competências de todos os alunos, que todos os alunos gostem de história, que todos os alunos gostem de física, que todos os alunos gostem de matemática. Cada um de nós tem um interesse, tem algum tipo de afinidade com algum tipo de assunto. E daí você é obrigado na escola a ser, sabe, criar uma média de todos os alunos dominando todos os assuntos. Talvez uma grade personalizada que você possa escolher certas matérias. Eu quero fazer literatura, eu quero aprender física, eu quero aprender história, eu quero aprender mais português. Então você vai criando a sua formação educacional de acordo com os seus interesses. E daí alguém vai falar assim, ah, mas daí as pessoas vão aprender aquilo que elas gostam, não vão aprender aquilo que elas não gostam. Exatamente isso. Porque a gente não é obrigado na vida a saber tudo. A gente cresce, a gente vai seguindo a carreira que a gente gosta, assuntos que a gente gosta, a gente estuda coisas que a gente gosta. Então por que na escola a gente é obrigado a aprender coisas que não nos interessam e muitas vezes não tem a menor serventia na nossa vida real? E outra coisa também, outro problema que eu percebo, né, talvez tenha mudado ao longo dos anos, né, eu estudei foi anos 80, anos 90, né, o ensino primário e secundário, então pode ser que tenha mudado alguma coisa ao longo desse período. Mas outra coisa é a falta de contextualização daquilo que você está aprendendo, né? Você vai para a escola e você aprende, sabe, alguma matéria de química ou de física e você não tem a menor noção de qual é a prática daquilo. Por que alguém foi um dia e parou para pensar sobre aquilo? A única vez que eu aprendi física na minha vida foi com um professor, que é o Muriel, inclusive, né, um professor do OPET, o Muriel, que veio explicar pra gente por que aqueles cientistas, naquele momento da história, haviam pensado naquelas fórmulas matemáticas. O que havia levado aqueles pensadores, aqueles cientistas, a se deparar com certos problemas físicos e como eles haviam chegado à sua conclusão. Quando esse professor foi e ensinou pra gente de onde surgia aquilo, qual era o objetivo, qual era o propósito daquilo e para que aquilo era realmente usado, mudou completamente a minha percepção da física. E quando eu fui fazer vestibular, por exemplo, que na época ainda você tinha que decorar as fórmulas, acho que hoje não precisa mais, você tinha que decorar as fórmulas, eu não sabia as fórmulas, mas eu sabia a aplicação e a origem das fórmulas. Então eu pude, durante a prova de física, deduzir as fórmulas, me lembrar como é que os cientistas haviam feito a sua dedução, deduzir as fórmulas e fazer a prova. Então acho que esse ensino, que em parte é descontextualizado, ou seja, tudo separado, né? Física separado de química, separado de história, separado de tudo compartimentalizado, isso nos dá uma sensação de que essas coisas não têm aplicação, não têm uma origem, não tem, sabe, não veio do nada, e além disso, a obrigatoriedade que você seja forçado a estudar certos assuntos que não te interessam também desmotiva. É um desestímulo ao aprendizado. E aqui a gente fala de duas forças, né? Duas forças psicológicas, eu posso dizer aqui. Duas forças psicológicas que talvez estejam na natureza humana. Uma delas é a obrigatoriedade. Então, por exemplo, que você seja obrigado a estudar certos autores na escola. Machado de Assis, Aloysio Azevedo, José de Alencar, quem quer que seja, né? Naturalismo, romantismo, realismo, qualquer outra coisa, né? Modernismo também. Que você seja obrigado a estudar esses autores é um desestímulo para que você tenha a vontade individual e própria de você ir procurar esses autores depois. E eu falo por experiência própria, eu sou alguém que, quando estava na escola, eu não gostava de ler certos autores. Eu tive que redescobrir Machado de Assis, eu tive que redescobrir Aloysio Azevedo. Eu fui ler Aloysio Azevedo, eu estava na pós-graduação de literatura, que eu escolhi fazer isso, já era escritor, já estava escrevendo, eu fui fazer a pós em literatura e uma professora falava sobre Aloysio Azevedo, Cortiço, eu me senti envergonhado de não ter lido Cortiço anteriormente e fui ler e achei genial. Só que eu já tinha 25 anos. Se eu houvesse lido aquele livro aos 15 anos, acharia um lixo.
E a obrigatoriedade externa, que alguém vai te imponha que você faça isso, é diferente da obrigatoriedade interna. Por exemplo, eu quero fazer isso, eu vou fazer isso porque eu preciso fazer isso, eu quero cumprir essa meta, eu quero ler esses autores. É diferente. Quando você estabelece as metas, quando você se policia, se obriga a fazer uma coisa, por compromisso individual e próprio, é uma coisa. Por exemplo, eu me comprometo a escrever, então eu vou e escrevo, mesmo sem querer escrever às vezes. Eu vou lá e escrevo. É um compromisso individual meu, eu me obrigo a fazer isso. Não é alguém me forçando a fazer isso. Quer fazer um teste? Pegue o seu filho adolescente que não sai do computador, do videogame, fica o dia inteiro jogando videogame e faça o seguinte, olha, tudo bem, filhote, você gosta de jogar computador, jogar videogame? Vamos fazer o seguinte, a partir de amanhã você vai acordar às 7h30 da manhã, você vai pôr um uniforme de jogador de videogame profissional, você vai pôr esse uniforme aqui e você vai jogar videogame das 8 da manhã até meio-dia, vai ter um intervalo de almoço de 2 horas, depois você volta das 2 às 6 e vai jogar videogame todos os dias de segunda a sexta, obrigatoriamente, não pode sair do videogame. O teu filho vai achar inicialmente que ele foi agraciado, né? Minha mãe e meu pai me permitiram fazer isso aqui. Olha que maravilha. Depois de 2 meses, o teu filho vai odiar videogame. Ele não vai querer nem sentar na frente do videogame mais. Porque ele é obrigado a fazer isso. Não é mais um divertimento. Não é mais, sabe, um momento de lazer dele. Ele é obrigado a fazer isso. Essa é a primeira força, a obrigatoriedade. Você obrigar alguém a estudar é você desestimular que ele queira estudar. É não instigar o desejo pelo aprendizado. É não, sabe, estimular essa vontade individual e própria. Eu quero aprender, eu quero ir atrás e descobrir quais são os autores que eu gosto. E a literatura é assim. Você procura os autores com os quais você se identifica. Semana passada eu dei a primeira aula do curso de escrita narrativas, lá no ICL. E a primeira aula que eu fiz, uma das dicas é justamente essa. Você não gosta de ler? Talvez você não tenha encontrado o autor que te diga alguma coisa. Talvez você tenha sido obrigado a ler autores que você não gostava. Procure o autor que você gosta. Procure o gênero literário, procure o estilo de escrita que te interessa. Porque certamente há algum autor no mundo que te interessa. Pode ser um poeta, pode ser o Paulo Leminski, pode ser, sabe, um romancista, pode ser a Rowling que escreveu Harry Potter, pode ser o Paulo Coelho, pode ser algum autor. Alguém te interessa. Pode ser um romance romântico de banca de revista. Algum tipo de literatura vai te despertar o interesse e você vai querer ler mais. Se você é obrigado a ler Machado de Assis, se você é obrigado a ler Clarice Lispector, talvez você odeie literatura. Talvez você goste, talvez você se interesse, mas talvez você odeie. Então, a obrigatoriedade é um desestímulo. E a segunda força psicológica do ser humano é a proibição. O Jô Soares dizia, várias vezes na verdade, né, no programa dele, que se você quer que o brasileiro aprenda a ler, goste de ler, proíba livro. Proíba que as pessoas leiam. Fala assim, a partir de amanhã ninguém mais pode ler no Brasil. Tá proibido comprar livro. Fecha as livrarias. Põe na biblioteca da escola lá um livro do Machado de Assis e põe aqui, ó, proibido. Você não pode tocar nesse livro. Você vai ver, amanhã vai ter gente contrabandeando livro pelas ruas. Ó, me passa um Machado de Assis aí, olha, me passa um Dom Casmurro aí. Você vai ver. Quando na mitologia bíblica Deus cria o paraíso e põe uma árvore no meio lá e fala para Adão e Eva, vocês não podem comer o fruto dessa árvore, o que Deus fez foi, comam o fruto dessa árvore. Aqui ó, é para essa árvore aqui que você tem que vir aqui comer. A proibição é uma força, ainda mais para adolescentes, é uma força de estímulo. Se você fala não pode, o cara vai lá e faz. Então, assim, são duas forças que são, sabe, da nossa mente. Não sei porquê também, né? Tem alguma explicação aí evolutiva. São duas forças. É você obrigar as pessoas a fazerem uma coisa, elas vão odiar matemática, elas vão odiar português, elas vão odiar literatura, elas vão odiar tudo que tiver na escola, elas vão odiar. E a proibição. Você proibir alguém de fazer alguma coisa, você está estimulando ela a fazer aquela coisa. Basicamente é isso. Mas, como eu disse, eu concordo com o Felipe Neto. Eu acho que certos tipos de texto, certos tipos de literatura, elas exigem uma maturidade intelectual e de linguagem também, muitas vezes, para você compreender e acessar aquele texto, né? Você começar lendo um romance do Guimarães Rosa na escola, aos 14, 15 anos, é como começar a escalar montanha com o Everest. É como você começar a fazer uma maratona de cara, em vez de começar a praticar outros exercícios para poder criar condicionamento para fazer uma maratona. Então, há uma progressão, né? E eu acho que não se leva em conta isso, na verdade. Não se leva em conta que o adolescente, a criança, eles estão em formação ainda e que leva tempo para você adquirir certos hábitos, certos interesses, né? Mas é isso.
Eu quero saber o que vocês pensam sobre essa história, se vocês acompanharam essa briga, que deu uma briga generalizada no final de semana, gente. As pessoas estavam indignadas, revoltadas, disseram que o Felipe Neto queria proibir o Machado de Assis, que estava brigando com o Machado de Assis. Foi uma treta violenta. Eu quero ler, inclusive, um tweet aqui. Esse aqui é do Arthur Weintraub, que é o irmão do ex-ministro da Educação, do Abraham Weintraub. Pra você ver também como funciona a cabeça dessas pessoas, né? Como tem um probleminha aí. Ó, dizendo o Arthur: Machado de Assis para adolescente não pode. Maconha, mais pra frente, cocaína ou crack pode. É assim, é uma falsa simetria, é um tipo de raciocínio doente, na verdade, né? Assim, não bate bem nas bolas. Mas é isso. É o tipo de discussão que se deu. E as pessoas não param para pensar, de fato, nas implicações disso, né? Na perda de interesse, de motivação das pessoas. A escola, o modelo como ela é adotado, né, um modelo do século XIX, com um tipo de ensino do século XX para crianças do século XXI, é um desestímulo ao aprendizado. E eu vi isso na minha formação, né, muita gente que nunca mais pegou um livro depois que acabou a escola, que não se interessa, que não tem vontade, não quer aprender mais nada. É isso. Diga o que vocês pensam aí no comentário, deixe o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força, confira o meu curso de escrita narrativas no ICL, quando esse tipo de assunto aqui é bem pertinente, né, sobre gostar de ler, gostar de escrever e se expressar, e o modo como a literatura também está inserida no nosso contexto, na nossa realidade, e nos ajuda a compreender nosso mundo e a nós mesmos também. Então se torne um aluno para poder aprender a escrever, escrever o seu livro ou entender mais de literatura. Um abração para vocês, confira os meus livros sobre Bolsonaro, Jesus Histórico e também o lançamento agora de janeiro, a tradução da Teogonia do Exílio, de um poema épico importantíssimo dos gregos, a edição bilíngue grego-português. Um abração para vocês e se cuidem. Tchau!